Salve, gente! Pois é, estamos chegando aqui à Rede Brasil de Televisão para apresentar mais um programa, né, dos nossos bate-papos, o De Papo Pro Ar. E dessa vez, como eu disse para a Gisele agora há pouquinho, com uma pessoa que era um guri, né, que morava no Paraná, aí veio para São Paulo, ele, os pais, o irmão, vieram para São Paulo, foi morar no Ipiranga, e aí ele foi uma porção de coisas que nós vamos comentar aqui, até ele se encontrar como empresário de festas infantis. Montou um buffet e tal, e aí expandiu, explodiu. E hoje, aos 51, 52 anos, pelo que está na minha ficha, ele se tornou o maior empresário de buffets infantis do país, com mais de 20 buffets espalhados por todos os estados. Então, não é brincadeira, né? E é com ele que nós vamos conversar. E como é que surgiu essa coisa, né? Uma pessoa que teve tantas profissões diferentes, de repente diz assim, não, eu vou me dedicar às crianças e às festas infantis e ver nisso aí um nicho de crescer, de ser um grande empreendedor. Vamos receber e bater um papo e agradecer muito a presença do Marcelo Golfieri. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Décio? Tudo bem. Antes de mais nada, muito obrigado aqui, um prazer, uma honra estar aqui. Prazer é meu, cara. Sua companhia, podendo falar um pouquinho aí da nossa história. Pois é. Muito obrigado. E vocês eram do Paraná? Na verdade, a história é um pouquinho diferente. Ah, é? Posso contar rapidinho? Ué, claro, você veio aqui para isso, Então, não, tá imagino. Bom. Vamos lá. Na verdade, os meus pais eram de uma cidadezinha chamada Ribeirão do Pinhal, do norte do Paraná. E meu pai caminhoneiro, né, mecânico, minha mãe trabalhava como costureira e trabalhava também na colheita de algodão. E eles tiveram o primeiro filho, que é meu irmão, 10 anos mais velho que eu. Ah, sim. E aí o meu irmão, ele com 1 ano de idade, ele foi acometido da paralisia infantil. Ai. Isso com 1 ano de idade, e foi muito triste porque a Sabian, né, a vacina saiu praticamente 1 ano depois que ele teve. Então, a gotinha mágica, né? Exatamente. Antes era aquela outra vacina, Isso. Né, que depois com a gotinha ficou muito fácil. Muitas vezes não chegava a algumas cidades do interior mais distantes. Perfeitamente, foi isso que aconteceu. Podia ter chegado em Curitiba, por exemplo, em São Paulo, mas não ia conseguir chegar no interior. Né? Exatamente. E aí, diante disso, né, para poder salvar a vida do meu irmão, eles tomaram uma decisão radical de largar o pouco que tinham lá e vieram para São Paulo com uma mão na frente e a outra atrás. Caramba! E aí chegaram em São Paulo, meu irmão foi fazer o tratamento no Hospital das Clínicas, que é maravilhoso. Referência. Né? E à época, apesar de ter todos aqueles recursos, ainda era uma doença que a gente não tinha muito conhecimento, né? Mas o meu irmão, graças a Deus, ele conseguiu se recuperar, né? Ficou com um movimento prejudicado na perna esquerda. Mas aí os meus pais, de repente, saíram de uma cidade do interior, chegaram na cidade de São Paulo. Minha mãe começou a trabalhar de faxineira, meu pai foi de novo para trabalhar como mecânico. E aí começou a história, né? 10 anos depois dessa saga deles terem vindo para cá, eu nasci. Ah, então você já nasceu Já no nasci Ipiranga. em São Paulo. Eu sou paulista e paulistano. Caramba, olha só. Eu nasci na Liberdade e fui batizado na Praça da Sé. Na Liberdade, Exatamente. Olha. Que bacana. E aí que começou, porque assim, a gente nunca, né? Minha família sempre foi uma família, apesar de meus pais nunca terem deixado faltar nada em casa, mas sempre uma família muito humilde. Não, de recursos controlados, Exato. Claro. E todos eles praticamente direcionados para a saúde do meu irmão. Sim, claro. Prioridade absoluta. Né? Exato, claro. E a época, né, quando eu nasci, aí com 10 anos de idade, eu tinha um sonho que era ser piloto de avião. Caramba, piloto de avião. Para curso barato, né? Uma coisa assim, né? Coisinha tranquila, né? Vou lá e viro comandante. Tranquilo. Bobagem. E aí o curso, eu lembro que a época era um absurdo, né, o valor, e meu pai falava, filho, não tem condições da gente poder bancar um negócio desse, você vai ter que se virar, né? E aí começa essa história, que é uma coisa muito engraçada, porque a época, aí já com 14 anos, né, e questionando com meu pai, porque com 14 você podia começar a fazer o curso de pilotagem. Certo. Não é necessariamente você ter 18 anos. Sim. Com 14 você já pode. E aí eu fiz 14 e falei, puxa, eu queria. Aí meu pai falou, olha, não temos condições, não tem como a gente fazer isso. Pô, pai, mas qual seria a saída, né? Meu pai falou, olha, o único jeito seria você ser funcionário do Banco do Brasil, né? Ou alguma instituição assim.
Depois eu não pus aquilo na cabeça e aí com 14 anos e 5 meses eu entrei para o Banco do Brasil que tinha um cargo que chamava Menor Auxiliar de Serviços Gerais. Olha! Aí com 14 anos eu comecei a trabalhar no banco. Comecei a trabalhar no banco, juntei um dinheirinho, comecei a fazer as aulas. Como é que era? Menor Auxiliar de Serviços Gerais. De Serviços Gerais. Era um office boy de luxo, vamos dizer assim. 5 palavras para determinar o trabalho. Um salário bem menor que as 5 palavras. Com certeza. Claro, fala. Mas era uma escola, né? Porque a gente aprendia muito. Claro. Então, eu fui indicado pela escola e era indicado de alunos que não tinham, era de baixa renda. Então, foi muito bacana, foi uma escola muito bacana. E é uma outra escola paralela, porque eu acabei me aposentando lá, né? Com 35 anos dentro do Banco do Brasil. E aí, o que aconteceu? Depois disso, o salário era pequeno, ainda não dava para fazer. De novo, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, olha, eu estou fazendo aqui, mas ainda não está dando, você não consegue me ajudar? Ele falou, não, filho, aí não tem jeito. Para você conseguir, então, você teria que ser um popstar. Bom, popstar. Popstar, vou montar uma banda. Vai cantar. Como eu não tinha aptidão para cantar, montei uma banda e eu era baterista da banda. Olha que bacana. E aí comecei a mexer com música, comprei equipamento de som, fazia aluguel de som. Que tipo de música, Zé? Era rock pop. Sempre foi. Aliás, é ainda, porque a minha banda existe até hoje. Ah, existe? Existe. Os mesmos integrantes? Os mesmos integrantes. Eu não larguei absolutamente nada. Que bacana, que bacana. Aí o que aconteceu? Tava tocando, a gente ia tocar, eu fazia... como eu tinha equipamento de som da banda, eu comecei a fazer aluguel de som para festas. Olha, né? Aí nasceu. Aí que começou a nascer. Mas antes disso ainda, né, já trabalhando com música, falei, pai, olha, eu tô aqui batalhando, entrei no banco, tô tentando ser um popstar, mas não tá dando. O que eu falo? Só se você fosse empresário. Bom, empresário, vamos pensar em alguma coisa. Se você perguntar outra vez pro teu pai, vai te dizer, só se você for dono do mundo. Bom, ele vai subindo o sarrafo, né? Pois é, foi indo. Mas o mais engraçado é que foi dando certo e a coisa foi se encaminhando, né? E aí o que aconteceu é que eu resolvi ser empresário e aí como eu já estava com equipamento de som, minha esposa, que também trabalhava num banco, era um Banco América do Sul, eu trabalhava no Banco do Brasil, a gente queria ter uma renda a mais, ela começou a fazer decoração para festa infantil. Aí eu olhei aquilo e falei, pô, peraí, nós temos uma decoração, eu tenho equipamento de som, né? E meu pai tinha, nessa época, conseguido comprar uma segunda casa, que era uma casinha usada, bem baleada. Eu falei, pai, me dá uma chance aí, me deixa montar, então, alguma coisa na casa. E aí começou a história do buffet infantil. Então, começou dessa... E foi o primeiro buffet, praticamente, né, que a gente tem conhecimento de São Paulo, Brasil. E essa casinha onde você começou o buffet infantil era onde? No Ipiranga também. No Ipiranga. Eu morava numa casa que era geminada com a casa onde a gente montou a primeira unidade do buffet. Ou seja, você não gastava nem ônibus, né? Não. Você saía daqui e entrava ali. Exatamente. Ia de chinelo para não gastar o sapato, inclusive, né? E aí no início... O meu pai ajudava a gente a cortar a batatinha para fazer a batata frita. Claro. Minha mãe fazia a coxinha. Nessa hora vale tudo. Vale tudo. Aí era a família toda empenhada lá no sonho de dar certo, né? E aí, graças a Deus, a coisa começou a crescer. Aí chegou uma hora que meu pai falou, filho, agora você não me pergunta mais nada, vai perguntar lá pro Sebrae. Aí eu fui lá pro Sebrae e comecei a fazer, né, os cursos, os treinamentos, e isso, o Sebrae, graças a Deus, assim, é uma organização que eu acho maravilhosa. Não, eu também acho o Sebrae indispensável, né, para quem quer ser um empreendedor, né, está começando, né, a ser um empreendedor, claro, você necessita do Sebrae. Eu conheço muitas pessoas, algumas até minhas contraparentes, assim, que fizeram, né, seguiram todas as regras, né, e recomendações do Sebrae. Sim, é um aprendizado. Agora, isso também, a gente sabe, não impede que, no nosso entusiasmo de fazer as coisas, a gente erre, né? Você deu alguma grande cabeçada ou aquela que, quando você lembra, você morre de rir, porque você fala, como é que eu fui capaz de fazer esta burrada? Aconteceu? Aconteceu. Em alguma festa infantil importante, por exemplo? Não, eu acho até que aconteceu com o próprio negócio, né? Sim. E a gente fala da questão de sucesso, mas eu falo assim, o errar ou fracassar em determinadas situações é um baita aprendizado. Não, é escola. Exato, escola. Porque aí você sabe que aquele caminho você não vai fazer de novo, né? Claro. Mas aconteceu e foi muito engraçado, e a história, no final das contas, até deu certo, mas ela começou totalmente errada. Quando eu tinha a primeira unidade do Ipiranga, passando pelo Tatuapé, eu vi um imóvel que havia sido um buffet infantil,
e a pessoa estava desistindo lá e alugando o imóvel. Eu falei, opa, olha a chance aqui. A minha chance. Eu já vou pegar tudo pronto e tal, né? E aí o imóvel era no Jardim Anália Franco, que é um bairro chique, Sim. né? Um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. E eu aluguei o imóvel. E aí duas situações que hoje eu já aprendi, né? Que já faço toda uma análise muito maior antes da gente fazer qualquer implantação, mas o que foi muito engraçado é que o imóvel onde eu tinha entrado no buffet tinha um vizinho que era um português, casado com uma espanhola, e o português perdeu essa casa para uma amante dele. Ai, meu Deus do céu. E a espanhola, que ela é a mulher dele, falou, eu não vou te dar sossego enquanto você não me devolver a casa. Ai. Aí você imagina como era tijolo voando, você não faz ideia do caos que era E ser como é que você vizinho. fazia nas festas Não, infantis? calma que eu vou chegar lá. Não, pô, Mas as crianças estão brincando, tem tijolo voando, picareta, né, voando, uma Não. faca. Era terrível, era terrível. Mas ainda assim, a gente montou o buffet e aí o Catavento ele sempre posicionou, né? Ele é público C+, B, B+, mas a gente na época estava começando, então ele era um buffet mais popular. Claro. E a gente foi para o Jardim Anália Franco e eu coloquei lá um preço popular, né? E aí você olhava assim as festas que tinham lá, o pessoal chegava de Ferrari, chegava de Lamborghini, né? E eram os jogadores de futebol do Corinthians que moravam, né? Que eles habitam bastante ali e a rua era muito famosa. E aí o que aconteceu é que eu percebi que o pessoal achava a festa muito barata e começava a não ir para a festa. Claro. Né? Então eu errei feio, porque eu fui para um bairro nobre e coloquei de repente uma festa que era uma festa mais em conta. Sim. Mas o mais engraçado, Décio, é que em volta, né, do Jardim Anália Franco a gente tem Água Rasa, Vila Prudente, né, o próprio Ipiranga. E aí essa galera achou o máximo poder ir fazer festa lá no Jardim Anália Ou Franco. seja, Zona Leste baixou em peso. Aí o buffet acabou virando um sucesso lá, mas por um erro estratégico, né? Que eu fui trabalhar, né, pensando num público e o público de residente lá era outro público completamente diferente. Agora, vou te contar, né? O teu anjo da guarda não forte. é que ele não dorme. O anjo da guarda dele nem para pensar, porque quando ele erra, dá certo. Imagina quando ele acerta, né? É uma coisa bárbara, né, Marcelo? Mas foi muito engraçado e é um aprendizado. Isso que eu falo assim, hoje a gente já faz uma análise muito maior, é claro. Né? Para entender um pouquinho mais, né? Visitar o imóvel até à noite para ver, porque também já aconteceu de você alugar o imóvel no dia da inauguração, chuva, e entrar água para todo lado. Então é um perrengue. E a gente vê essa mentalidade até hoje, né, Marcelo? Se você passa numa loja, né, ainda que seja, sei lá, num dos shoppings mais caros de São Paulo e tal, você passa pela loja e você vê um relógio suíço que está custando R$500, você não vai comprar. Não, né? vai. Tem alguma coisa estranha, né? Pois infelizmente, ninguém acredita. Não, isso é imitação, isso é piratagem, isso é contrabando, eu não vou entrar nessa, porque imagina, como é que eu vou dizer para meus amigos que esse relógio, esse ômega, eu paguei R$500, ninguém vai acreditar, entende? O que é uma viadagem desgraçada, né? Pô, mas fazer o quê? É assim que as pessoas pensam, né? É verdade. Elas gostam de gastar dinheiro, entendeu? Tal. Não, e o que eu falava, né? Hoje tem lá no centro da cidade, tem um impostômetro, né? Eu colocava lá que a gente ia colocar o festômetro, porque assim, quem queria fazer festa, e esses jogadores, né, que eram jogadores recentes, né, recém-rico, né, Sim. eles queriam mostrar o quanto eles gastavam, Claro, né? Então quer fazer uma... Claro. Mas esse foi um erro, mas que no final acabou dando certo. Então foi muito bom também. É isso aí. Gente, a gente ainda tem muito para conversar com o Marcelo. A gente ainda nem começou depois que o sucesso chegou, né? Mas isso tudo vai ser depois do nosso rápido intervalo. É lá e cá, não sai daí.